Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje, na nossa aula de História do Brasil, a gente vai falar sobre economia colonial. Eu sei que na última vez que a gente se encontrou, a gente conversou que ia começar invasões estrangeiras, mas eu vejo a necessidade da gente voltar um pouquinho e concretizar certinho o nosso Brasil colonial, a cultura, a economia, a sociedade, da forma que a gente tem feito todas as aulas, para continuar dando seguimento ao nosso conteúdo, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, né, entre em contato comigo, mas eu acredito que vai ser bem tranquilo, ok? Eu vou projetar agora para vocês. Então, a gente vai começar a nossa aula de História do Brasil, falando sobre economia colonial. Bom, como em todas as nossas aulas, eu vou fazer um contexto histórico para vocês. Primeira coisa que a gente vai sempre se lembrar, o descobrimento do Brasil. Sempre descobrimento entre aspas, demonstrando que o Brasil foi encontrado, como a gente já conversou em aulas anteriores, ok? A gente vai ver agora uma geração de renda. Lembrando-se que o pau-brasil foi o primeiro produto brasileiro, mas ele não foi a consequência da colonização. Muito pelo contrário, o açúcar vai ser a consequência da colonização. Então, a gente precisa falar sobre essa geração de renda mais forte agora, que vai trazer muito dinheiro à coroa, ok? A gente tem que falar também sobre as capitanias hereditárias, lembrando-se que as capitanias hereditárias foram uma forma de administração colonial que não deu certo. Então, a gente precisa agora compreender o que vai ser feito em cima disso. E as Marias, que vão ser muito importantes agora quando a gente falar principalmente sobre os engenhos, porque elas vão gerar os grandes latifúndios, ok? Então, falando sobre economia colonial, a gente tem que falar a primeira palavra que liga a esse tema, que é a palavra escambo. Eu já comentei em sala de aula o que seria um escambo, mas, lembrando, é uma troca de mercadorias entre índios e europeus. Lembrando-se sempre que essa troca de mercadorias era os índios entregando material que valia um dinheiro, por exemplo, árvores, minérios depois de um tempo, entre outras coisas, e os portugueses entregando quinquilharias, como espelhos, canivetes, pentes, coisas sem valor. Eu trouxe uma imagem que representa muito bem o que a gente está falando agora, ok? Depois de escambo, a gente tem que entender que quando as árvores começaram a desaparecer do litoral, os portugueses pediam para os índios irem até as florestas para buscarem mais árvores. Isso vai ser uma consequência da habitação dos portugueses no litoral brasileiro. Lembra onde que eu falei que foram os primeiros engenhos a darem certos? Então. E qual que é o papel da nossa colônia agora? O papel da colônia continua sendo garantindo lucro para a metrópole. Lembrando-se sempre que o Brasil foi uma colônia de exploração, ok? Então, beleza. A gente agora vai ver qual que eram as políticas econômicas da metrópole. Primeira coisa, os produtos que eles buscavam eram produtos de grande escala. Ou seja, quando você tem mais produtos para fazer comércio, é melhor. Nesse caso, porque vai ser uma grande troca de valor comercial, vai ter uma grande troca de comércio, ok? E a forma de cultura escolhida foi a monocultura, uma cultura numa grande área. Não existe a gente falar sobre economia colonial sem falar de escravidão, porque a escravidão ela vai gerar uma renda muito grande, beleza? Mas para isso a gente precisa entender que o Brasil ele vai se tornar um país escravista. Escravista precisa ter duas características. A primeira, a grande parte ou a maioria da população é negro, é escravo. E a segunda é que os escravos eles estão envolvidos na atividade de maior lucro econômico. Nesse caso, os engenhos. Aí aqui eu trouxe a nossa pirâmide social para a gente compreender o que estava acontecendo. Primeiro, na base da pirâmide, a gente consegue ver os escravos e os senhores de engenho e suas famílias no topo. Notem que essa diferença é gritante. A mão de obra era muito barata. Lembrando que, para trazer os escravos para o Brasil,
precisava desembolsar uma quantidade relevante de dinheiro. E quem fazia esse monopólio de tráfico negreiro era uma alta nobreza portuguesa. Nesse caso, quem vai bancar isso é a baixa nobreza portuguesa. E vai ser um dos motivos pelos quais muitos engenhos não vão conseguir vencer. Muitas capitanias vão falhar, lembram-se disso. A taxa migratória era muito baixa, existia pouca imigração. Isso acontece principalmente porque portugueses, no caso, eles não queriam vir para o Brasil para serem escravos, eles queriam vir para o Brasil para serem donos de terra. É muito compreensível, certo? E a gente vai ter a escravidão indígena. Lembrando-se sempre que os índios eles vão ter uma proteção dos jesuítas. Lembra que os jesuítas vão causar muitas brigas com os colonos para a proteção dos índios? Então, isso vai ser um grande fator. Então, primeiro a gente vai explicar por que a troca do indígena pela negra, a troca da escravidão. Primeiro vamos olhar o lado dos índios. Bom, a cultura indígena ela é totalmente incompatível à escravidão. Por quê? Porque é uma cultura de subsistência. Os índios trabalham para sobreviver. Eles não veem a necessidade de ter um lucro em cima daquilo que eles produzem. Então, era muito difícil fazer com que eles trabalhassem mais do que os excedentes. Preciso de mais produção. É muito complicado você explicar isso para eles. Eles não queriam pegar para si esse conhecimento. Fora que a divisão de trabalho que existia dentro das tribos era muito forte. Então, os portugueses eles não conseguiam administrar essas divisões. Trabalhos para homens, mulheres, crianças e idosos. Era muito difícil conseguir conciliar tudo isso. Fora que a gente vai ter, principalmente para os indígenas, a escravidão pela religião. Os jesuítas chegavam, conversavam, catequizavam esses índios, que era um dos objetivos deles, e aí eles conseguiam colocar dentro deles uma cultura de compromisso. Só que a partir do momento que os jesuítas se negavam que isso acontecesse, os índios também iam parar. Então, é meio que uma moeda de troca para eles. Aí eu coloquei aqui uma ideia para vocês seguirem. Os jesuítas faziam uma proteção dos índios, mas ao mesmo tempo eles desrespeitavam a cultura dos indígenas. Isso é muito importante quando eu falei sobre jesuítas na última aula, que eles acabavam fazendo um relativismo cultural muito grande. Eles queriam tirar aquela cultura que eles já tinham, né, os índios, e colocar dentro deles uma cultura mais portuguesa, alguns costumes mais portugueses, entre outros, ok? Então, beleza. A gente vai ter formas de resistência que os índios conseguiam fazer sobre os colonos. Eles se isolavam no meio das matas porque eles já conheciam o ambiente e a terra. Eles faziam recusas a trabalhos e isso gerava inúmeras guerras. Ou seja, eles não foram passivos à escravidão, eles não aceitaram isso. Entretanto, a gente vai ter uma devastação da população indígena. Por quê? Porque os índios, eles não tinham anticorpos, eles não tinham resistência a muitas doenças que os portugueses trouxeram da Europa. Então, muitos deles morreram de epidemias, de doenças, de inúmeras coisas, ok? Doenças. Então, beleza. Agora a gente vai falar sobre as guerras justas. As guerras justas eram formas de escravidão por motivos religiosos. Então, eles faziam isso principalmente para a catequização dos índios, para a libertação de motivos tribais, entre outras coisas. Lembrando-se sempre que o Papa, nesse período, era muito atuante no poder político do mundo, né, como um todo. E eles tinham autorização do Papa para fazer tudo isso. Só que em 1758, a gente vai ter o fim da escravidão indígena, ok? Então, beleza. Passando para os africanos, a gente vai ter uma grande especialização. Os portugueses conheciam as etnias que já faziam esses trabalhos. Então, eles foram certeiros, eles não foram em busca de etnias que não tinham conhecimento sobre o trabalho, muito pelo contrário. Eram práticas milenares que eles conseguiram buscar dentro das etnias africanas e trazer para a escravidão no Brasil, ok? Era uma mão de obra muito especializada. Eles tinham conhecimento do que eles estavam fazendo. Fora que eles não tinham, como os índios, uma proteção da igreja. Eles não eram considerados como animais para a igreja, e muito menos para as pessoas dessa época, ok?
Então a gente vai agora ver algumas teorias que justificam a escravidão africana. A primeira dela é religiosa. Alguns historiadores, né, falam que as pessoas que moram no continente africano, elas eram descendentes de Cã, um dos filhos de Noé. E por isso eles eram amaldiçoados, entre outras coisas. A segunda teoria é a científica, que fala que o crânio das pessoas que moram na África, que são africanos, é menor e por isso eles têm que ser subordinados. E a terceira justificativa que eles mais utilizavam é que dentro das etnias existia já um conflito e uma escravização. Porque quando uma etnia perde para outra etnia, a etnia que venceu, ela pode pegar e levar as pessoas que faziam parte desse grupo para serem seus escravos. Sendo que, como eu já falei, os papas eles tinham muito poder político nesse período. Eles faziam bula de aceitação para a escravização. Então, assim, eles aceitavam isso como certo e os povos, né, também. Aí eu coloquei, guerras entre etnias geravam escravos. É muito gritante essa observação que eles já faziam para poder justificar uma ação. Então, a escravidão se tornou uma prática altamente rentável. Lembrem-se disso, eu já falei sobre isso com vocês. Era uma forma de aumentar a produção, o tráfico de pessoas era uma prática altamente rentável, lembrando-se sempre que esse tráfico de pessoas sempre feito pela alta nobreza portuguesa. E era uma mão de obra extremamente barata, porque no decorrer do tempo que passava com os índios com os africanos, com o passar dos anos, esse valor comercial era retornado para a pessoa que fez o investimento. Então, Portugal, vendo que conseguiu aprisionar o Brasil, conseguia controlar o que estava acontecendo, mesmo tão distante, fez o exclusivo colonial. O que é isso? O exclusivo colonial é a submissão do Brasil a Portugal. Uma vez que Portugal poderia limitar o comércio do Brasil, impedir a chegada de estrangeiros trazendo mercadorias ao Brasil. E ele tinha total autonomia para retirar riquezas do Brasil sem nenhuma interferência. Então a gente entra no ciclo do açúcar. Bom, o ciclo do açúcar, como eu já falei para vocês no começo, é a nossa primeira geração de renda que vai gerar valores a Portugal, lembrando-se sempre disso. O açúcar no início ele era uma especiaria, ele era muito difícil de se conseguir. Só que ele teve uma ótima adaptação no nosso solo. Então, isso foi uma justificativa principalmente para as capitanias de Pernambuco e Bahia, que eram grandes capitanias que possuíam grandes engenhos. E esses engenhos geravam muito dinheiro à coroa. E aí eu vou repetir novamente essa aula que eu já passei para vocês, o açúcar. Tem uma boa adaptação ao clima, ao solo do litoral, produto que já era conhecido na Europa, experiência na produção de canaviais da Ilha da Madeira e de Açores, relativamente fácil de se obter um capital, lembrando-se sempre que agora Portugal estava tentando conseguir retirar o maior lucro possível da colônia. Auxílio no alargamento do mercado consumidor europeu, isso vai fortificar a produção açucareira no Brasil. Então eu trouxe aqui para vocês uma demonstração do tipo de açúcar que o Brasil produzia. O Brasil produzia o açúcar barreado. Por quê? Porque eles não tinham refinarias aqui. O açúcar que era produzido aqui era um açúcar de uma cor mais escura e que ele, quando ele fosse refinado, ele ia gerar um açúcar mais fino e branco, da forma que a gente sempre tem agora, ou o açúcar mascavo. Aí aqui eu trouxe a nossa representação do ciclo do açúcar, que é muito utilizado para explicar tudo o que acontecia. Bom, a gente vai ter uma imagem representando um engenho. Dentro dessa imagem, a gente vai ter o canavial em uma ponta, a senzala e a moenda em outras pontas. Notem a distância entre a senzala e a moenda. São muito próximos, porque eram locais de atuação muito grande dos escravos. A gente vai ter a roça, que era basicamente a subsistência para a casa grande. E a gente vai saber que dentro da casa grande, né, como eu já falei para vocês, a gente vai ter uma elite em formação no Brasil. Lembrem-se disso. Essa elite vai ser muito importante mais para frente. Essa elite, ela não tinha uma nobreza hereditária, como na Europa.
Essa elite ela era consequência das ações comerciais que eram feitas no Brasil. Isso vai formando uma aristocracia brasileira, ok? Por que essa elite não era hereditária? Lembra que eu falei para vocês da estabilidade do engenho, que o engenho poderia permanecer, só que o dono do engenho não? Porque era muito difícil administrar, era muito difícil controlar e conseguir suprir todas as necessidades do engenho, ok? E aí embaixo eu coloquei a palavra ciclo, início, meio e fim. Por quê? Quando a gente usa ciclo, a gente quer se referir a algo que teve início, meio e fim. No caso do açúcar, a gente vai ter altas, vai ter crescentes, vai ter declínio, mas o açúcar vai sempre fazer parte da economia brasileira. Tanto é que faz parte até hoje. Então, quando a gente falar sobre o ciclo, sempre se lembrem disso. Início, meio e fim. Ok? Aí, acabou a nossa aula. A gente vai ter um exercíciozinho aqui e eu vou ler para vocês. Vocês vão ver que agora vai fazer todo sentido. Mas vamos lá. Para garantir a posse da terra, Portugal decidiu colonizar o Brasil. Mas, para isso, seria preciso desenvolver uma atividade econômica lucrativa. A solução encontrada foi implantar em certos trechos do litoral produção açucareira, exportação do ouro, extração do pau-brasil, criação de gado, comércio de especiarias. Aí vocês vão falar, nossa, tem duas alternativas aqui. Mas aí agora eu vou repetir uma frase para vocês conseguirem marcar isso na cabeça de vocês. Para garantir a posse da terra, Portugal decidiu colonizar o Brasil. Qual foi o fator primordial para a colonização? Qual foi o produto escolhido? Não foi o pau-brasil, foi o açúcar. Então, a resposta correta desse exercício da UFRJ é a produção açucareira. Viu como faz muito sentido agora? Então, muito obrigada. A gente se vê na próxima aula. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Caso vocês precisem de alguma coisa, alguma dúvida, só me manda mensagem. Beijo!